começar com a palavra de oração. Senhor Deus, Pai amado, obrigado por podermos estarmos aqui, reunidos no Teu nome. Obrigado por esse culto tão precioso que veio até aqui de forma, tenho certeza que é agradável a Ti, Pai. Louvamos, adoramos Seu nome, Pai, invocamos, agradecemos, Senhor. E agora está na hora de aprender um pouco mais de Ti, através da palavra, Pai. Senhor, que só saia da minha boca o que o Senhor quer, nada da minha vontade, nada da minha inteligência. Pai, cuida desse momento como o Senhor cuidou de todos os outros. E que cada um aqui tenha o entendimento aberto, a atenção fixa em aprender mais e mais de Cristo, que é o objetivo da revelação da Bíblia, Senhor. A Tua obra, a Tua pessoa, Pai, e que nós possamos também repassar esse conhecimento aprendido, Pai. Que eu oro, agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, quem trouxe o panfletinho da semana passada está com o guia completo. Quem não trouxe, tem o quadro número 6 dentro do boletim do estudo da redenção. Nós estamos em Gênesis 1. Gênesis 1. Hoje teremos algumas coisas interessantes para quem gosta de estudar a Bíblia. A gente viu semana passada, aí no quadro número 6, que está no boletim de vocês, nós vimos a criação do cosmos. Agora a gente vai ver a criação, o advento, né, da humanidade, a criação da humanidade, o advento da humanidade. Nós estamos na 4ª sessão desse estudo, tá? Ainda no prólogo. Vamos ver o advento da humanidade. Bem interessante nessa parte, que já levanta algumas questões complexas, questões difíceis, mas nós vamos ver aqui, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. A gente vai estudar Gênesis 1, 26 a 31, que é o finalzinho, depois Gênesis 2, de 4 a 25, que é a formação do homem. Se você vê Gênesis 1, se você ler assim, na forma da ordem, Gênesis 1, 26 a 31, você vai ver que também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Aí ele criou o homem. E se você for lá para Gênesis 2, 4, a partir do 4, você vai ver que tem outra formação de homem. Aí as pessoas me perguntam, que homem que ele criou no Gênesis 1 e depois no Gênesis 2? Bom, isso é simples. Lembra que tem aquela questão do paralelismo. Ele mostra aqui e depois explana ali. Ele mostra macro aqui, depois vai no micro ali. Ou seja, a Bíblia é sempre assim. Ela vai te explicar, dar uma geral no Gênesis 1, nessa parte, e depois vai detalhar no Gênesis 2. Se você não estiver atento a isso, é bem capaz de ficar uma coisa obscura, de você enxergar outra humanidade nesse período só por causa disso. Mas ele criou aqui, depois criou lá? Não. Ele criou, aqui ele está demonstrando uma visão macro, depois ele vai na micro, ele vai especificando. É muito importante você saber disso. E nessa parte que a gente vai estudar, no advento da humanidade, tem dois fatos dominantes, tá? Que é a criação do homem e a instituição do casamento. A instituição do casamento está logo aqui, tá? Logo do início. E permanece até hoje. Por mais que o homem tente deturpar, permanece até hoje. No capítulo 1 de Gênesis, onde a gente estudou até semana passada, o homem aparece no final. Fechou com o homem. Só que no capítulo 2, ele começa, ele é o princípio. Então, o ponto alto da criação de tudo para Deus foi o homem. E no Gênesis 2, a partir então, ele é o ponto de partida da história humana, é o início. E lembra que eu falei da importância? Como é importante o homem para Deus. Ele coroou o final e iniciou essa segunda etapa.
E no Gênesis 1, de 26 a 31, ele está falando humanidade. Okay? Tá assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem, esse é o Adão, que é com M mesmo, no original, a nossa imagem. Tenham eles, ou seja, e criou Deus, pois o homem e mulher o criou. Ou seja, ele está falando ali de humanidade e dividiu o gênero. Só que depois, no 2 a 4 a 25, ele já coloca 2 seres humanos, que um homem e uma mulher. Tá fácil de entender se você pegar no versículo do 7 ao 23, 7 ao 22, 23, você vai ver que é homem. Tá? Só que a partir dali no 22 e no 23, já é, a partir do 20, até o 21, né? A partir do 22 e 23, você já vê apresentada a mulher. Tá? E os dois são chamados de Ish e Isha, mais ou menos como ele e ela. Ela tem um gênero separado. Nós vamos ler, okay? Vamos ler aqui a partir da formação do homem. Vamos ler do Gênesis 2:4 até o 25, só para ter, vamos ler com atenção, para ter uma visão geral. Okay? Esta é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Essa neblina, está descrita aí, pode significar, a tradução mais correta poderia ser água que brota da terra ou manancial. Ok? Subia e regava toda a terra, a superfície do solo. Podia ser muito bem um lençol, alguma coisa, porque não chovia. Então formou, lembra que a gente entendeu, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse Éden, se você ver também a tradução, pode ser uma planície ou estepe, uma coisa plana. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar mais ou menos a localização. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, também no meio do jardim. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio, pedra e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Bom, segundo a localização, vou pedir para o Tiago colocar o mapa ali na tela para a gente tem conhecimento do rio Tigre e o Eufrates. Tem os mesmos nomes até hoje e são facilmente localizáveis. Na Mesopotâmia, ali entre o Iraque e a Síria. Deixa eu ver se ele dá o zoom ali. Ó, deixa eu para a direita. O Rio Grande, na parte, tá vendo Iraque e Síria? O Rio Grande, lá, esse rio que está bem no pé do mouse ali, esse é o Eufrates. O lado da direita é o Rio Tigre. Entendeu? Então, bota... Aí. Esse aí é o meio. Então, esses dois, um está no Oriente, outro está no Ocidente. Então, se você quisesse tentar achar geograficamente o Éden, seria por aí.
porque tem esses dois rios. O problema é que pode ter havido separação da crosta terrestre, pode ter havido deformação, enfim, os únicos rios que a gente tem mapeados, os outros dois não tem como achar, são o Tigre, no lado direito, e o Eufrates, no lado esquerdo. Okay? Mas é só uma aproximação, tá? Não tem nada de exato. Bom, aí eu coloquei também aqui, a Bíblia coloca aqui, o Senhor colocou o homem para cultivar e guardar. Cultivar e guardar era uma atividade, não era trabalho. Era uma atividade que o homem gostava de fazer. Não era cansativo, não suava, nada. Tem até uma nota na minha Bíblia que o trabalho não é apresentado como castigo, e sim como atividade que permite ao ser humano cumprir sua responsabilidade na manutenção e no desenvolvimento do mundo, e também na sua autorrealização. Depois, por causa do pecado, é que caracterizou esforço. Por enquanto não era esforço, era uma atividade prazerosa que o homem era responsável para a manutenção do jardim. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem ou do mal, não comerás, porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. Bom, eu vou ler até só essa parte, porque já tem muita informação aí. Se você ver ali no Gênesis 1:26, não precisa voltar, vou botar ali do ladinho, mas não precisa voltar. Deus formou e fez o homem no pó da terra e depois criou. No Gênesis 1:27. No Gênesis 1:27 é bara. Okay? Só que no 26, ele está formando, ele está fazendo. Ou seja, ele formou do pó da terra a partir do momento que ele gerou o homem, aquela criação, daqui a pouco a gente vai ver mais um detalhezinho disso, aí ele fez. Isso é muito importante para o que a gente vai ler agora. Que lá no 26 e 27 está escrito assim, a imagem e semelhança de Deus. Okay? Não tem como ser referência física. Vou dar algumas provas para vocês. O corpo do homem foi feito do pó da terra. Ok? E foi gerado do pó da terra. Deus não é gerado, Deus não teria essa imagem, e muito menos de pó da terra. E Deus criou o homem espiritual à imagem e semelhança dele. O homem espiritual que foi soprado para dentro desse corpo carnal é o que tinha a imagem e semelhança de Deus. Okay? Não é a nossa aparência física. Eu já ouvi falarem que a aparência física é porque Jesus veio, já tinha predeterminação. Não é bem assim. O que significa aí, tá? Que homem e mulher, até anotei, foram criados como seres racionais, morais e espirituais, o que distingue de demais criaturas do céu e da terra. E também anotei aqui, os seres humanos não são só uma criação especial de Deus, como também foram criados à sua imagem, ou seja, estão dotados de características tais que lhe permitem entrar em uma relação pessoal com Deus e exercer como seus representantes o governo no mundo. Camada espiritual. Okay? E se, por exemplo, e o próprio Deus estaria se contradizendo se nós fôssemos a imagem dele fisicamente, ok, Deus é espiritual, certo? Vamos comigo raciocinando. Deus é espírito. Ele está acima dos céus. Aí tem uma passagem que diz o seguinte: então Deus fez algo à imagem dele aqui na terra. Só que tem uma passagem que diz o seguinte: não façais para si imagem do que está em cima do céu, abaixo do céu. O próprio Deus ia fazer uma imagem dele que está acima dos céus aqui? Não é isso. Obviamente, não é a parte física que nós somos iguais. Nós somos iguais espiritualmente ao nosso Senhor Deus. É isso o que está igual a ele. Tanto que nós somos iguais espiritualmente que a gente consegue falar, entrar em contato com ele. Espírito com espírito. Mas vamos nos aprofundar mais ainda um pouquinho com isso. Ao homem foi dado uma comissão, aqui na nota do Scrooge, de 4 aspectos.
Dominar sobre a criação, está lá no 26 ao 28. Multiplicar sua espécie. 2, ali, ó. Dominar sobre a criação, multiplicar sua espécie, subjugar todas as criaturas, cultivar a terra. Foram 4 comissões que Deus deu ao homem. Essa frase Gênese, tá? que ele termina aqui começa no 2:4, essa é a Gênese. Gênese é a origem, para quem não sabe, é a origem. Essa é a origem dos céus e da terra, tá ali. Ok, já explicou. Ah, tá. Vamos falar do sopro de vida. Vamos entender agora um pouquinho como é que foi a geração do homem, tá? Então, eu vou tentar desenhar de uma forma fácil aqui. Então, aqui está o corpo, tá? Pó da terra. Ok? Aqui está o espírito de Deus. Okay. Bom, eu posso botar Deus aqui. Posso botar só Deus, que vai ficar mais fácil vocês entenderem no meu exemplo. Okay. O que Deus fez? Ele soprou no homem, tá? No original, achei o original disso, estava até falando com o Lindorifo, sopro de vidas. Sopro de vidas. Demorei muito tempo para achar isso em algum lugar no original, porque já tinha ouvido falar, alguém me contou que era sopro de vidas, porque fôlego, alguma coisa assim, e tem outras traduções que botam umas palavras estranhas, o ideal é sopro de vidas. Okay? Bom, o que Deus fez? Sopro de vida. Então, quando Deus soprou no homem sopro de vidas, ele criou o espírito do homem, tá? Aí eu vou botar aqui etapa 2. Aí agora, o homem, nesse exato segundo, o que aconteceu? Corpo. H aqui já é o espírito de Deus. O espírito que Deus soprou, espírito. Ok? Ele soprou o espírito, o fôlego de vidas, e gerou um espírito no homem. E essa interação aqui é o que fez a alma. Ok? Então, o sopro de vidas de Deus colocou nesse corpo carnal um espírito. E a partir dessa interação, desse contato, então o homem tornou-se alma vivente. E está assim, está escrito assim, exatamente. Cadê? Onde está isso? Eu estou me perdendo aqui. No 7. Tá. Exatamente assim. Ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vidas, ou sopro de vidas, e o homem passou a ser alma vivente. Exatamente as etapas que eu coloquei aqui graficamente para vocês. E o que você é? O que eu, Rafael, sou? Minha personalidade, a minha mente, a minha burrice, a minha inteligência, minha perspicácia, a minha lerdeza? Eu sou isso aqui. Eu sou isso. Ok? Aqui está o você. E esse você que Deus quer da maneira que você é. Okay? Ele vai transformar para você ficar a imagem do Filho gerado. Só que ele quer você. Ele poderia gerar de novo, ele poderia fazer outro, mas ele quer esse. Ele quer esse. Ok? Bom, aí algumas pessoas dizem que o homem não tem espírito. Ou então esse espírito, depois da queda da tentação, fica morto. O homem tem espírito, que Deus colocou. Ok? Vamos provar isso. Ali, Jó 32, 8. Vamos abrir Jó 32, 8. Podem abrir.
Jó 32, 8. Tá assim, ó. Na verdade, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. E vamos além. 1 Coríntios 2, 11. 1 Coríntios é mais fácil de abrir. Aí, 1 Coríntios 2, 11. Tá assim, ó. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E tem uma música também que a gente canta, o mesmo Deus de paz, o santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Ok? O que acontece com esse espírito que a gente conhece? Ele tem uma ligação com o Espírito Santo de Deus. Isso aqui, para regenerado. Quem já creu no Senhor Jesus Cristo, já se sentiu incluído na sua morte e ressurreição na obra da cruz. Ou seja, esse espírito passa a ter uma ligação. Tá? O que acontece com o ímpio? Não tem essa ligação. Por que o ímpio tem a natureza imoral? Por que ele não... ele, às vezes ele erra e nem sabe que está errado. E não admite que está errado, ou oculta, porque ele não tem o Espírito Santo de Deus para lhe revelar o que é certo, o que é errado, para incomodar. Okay? Ele está desligado. Ele tem o Espírito. Por que ele tem o Espírito? Porque Deus deu. E esse Espírito aqui, tá, é o que pode gerar problemas, enquanto ele não está ligado. Porque outros seres espirituais podem tentar fazer uma ligação aqui. Aí o que acontece? Possessão. O que acontece? Doenças espirituais, enfim. Aqui, essa camada aqui foi feita para estar ligada com Deus. Quando o homem caiu, depois a gente vai estudar a queda, isso aqui desligou. Isso aqui se tornou um perigo. Isso aqui se tornou um perigo. Okay? Mas depois a gente vai entrar em mais detalhes disso e como Deus fez essa coisa. Quando o Senhor Jesus nos alcança, nós passamos a ter religação com Ele. É mais complexo do que isso, mas simplificando, é assim. Ok? Bom, aí vamos ver o Adão e o jardim. Vamos ver o Adão e o jardim. O lar do homem, está descrito ali no 2, de 8 a 15, jardim do Éden, onde o Senhor Deus pôs o homem para cultivar e guardar. Ou seja, cultivar e guardar eram suas atividades ali. E, logo em seguida, logo que ele pôs o homem, ele fez a criação da mulher e a instituição do casamento. Só que logo ali onde vai se ver no 22 e no 23, nós vamos focar neles agora. Deus não tinha o propósito de que o homem vivesse só. Não foi esse o propósito do homem. Nem que o homem se casasse com outro homem, mas com uma mulher. E que eles se amassem uns aos outros, um ao outro. E a união de sexos opostos também foi feita para a propagação da raça, como está escrito anteriormente. Para disciplina, para o enriquecimento da vida individual. O homem e a mulher se completam um ao outro. Se completam. E foi assim que Deus fez. E logo, se você vê, logo nesse início, tá, ele já cria a mulher, e no 24 já sai falando. Por isso deixa o homem pai e mãe e une-se à mulher, tornando-se os dois uma só carne. Parece meio fora de contexto. Mas ele já instituiu aí, como tem lá em Mateus
19, eu vou abrir aqui no celular que é mais rápido, não precisa abrir. Em Mateus 19, 3 a 9. Quem for rapidinho, abre, mas quem não... Eu posso ler aqui. Mateus 19, 3 a 9. Eu fui mais lento do que todo mundo, mas tudo bem. Mateus 19, 3 a 9. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é ilícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É lícito, né? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher? E Deus ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim, já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Responderam então: por que mandou Moisés dar a carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes: pela dureza de vossos corações, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, seja por causa de infidelidade e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Ou seja, tem a questão do divórcio aqui, mas não vem ao caso. O que Deus uniu não separe o homem. Ele instituiu o casamento ali. O certo é esse. Pela dureza do coração, tá? Quem tem um coração duro, quem tem um coração não transformado, é que não está ligado aqui. Por causa disso, o ímpio. Por causa disso que Deus autorizou a Moisés e Moisés colocou isso como disponível. E ali anotei também aqui, tá? Em hebraico, tá? As palavras traduzidas por varão e varoa têm pronúncia muito parecida, pois provém da mesma raiz, ok? Então, é muito parecido porque provém da mesma raiz. A partir da costela retirada do homem, que isso está destacando a natureza íntima, porque foi tirado de dentro. Então, ou seja, é dele. Ele é ela é ele, no casamento são um só. Isso foi relatado de uma forma que Deus fez tão perfeito que é uma coisa que é realmente uma só carne. Parece que está faltando algo no homem, e quando ele encontra a sua mulher, completa, preenche. Mesma raiz, uma só carne. Okay? Se são uma só carne, a minha Bíblia está escrito isso aqui, tá? Não sou nem eu que inventei. Afinidade íntima entre os sexos e, portanto, igualdade essencial de direitos. O homem não é diferente da mulher, a mulher não é diferente do homem. Eles são criações de Deus. Cada um tem uma função. Mas ela não foi criada aqui, ó. E farei uma empregada doméstica para ti, e ela vai fazer isso, vai fazer... Não está assim. Não está assim. Ok? Tá dizendo, falei uma auxiliadora, ou seja, do lado. Ok? E Deus tirou ela do homem para mostrar que ela pertence, ela completa o homem. Então, não tem o homem casado, tá? Que a mulher não está debaixo da vontade do Senhor, não está seguindo as coisas do Senhor, não tem como ele prosperar como ministro, sacerdote, profeta e rei, aqui no templo ou em qualquer outro lugar. Não tem como. A mulher precisa amparar o homem. Não tem como. Se você pegar um casal, aí eu vou botar um pastor e uma esposa. Aí, eu já vi isso várias vezes, tá? Já vi isso várias vezes. A esposa é aquela fofoqueira de primeira que tem a chave on-off aqui, tá até no automático de crente. Sabe? Pisou na porta de fora da igreja ali, parece que o sol transforma em ímpio de novo. Psh, virou ímpio ali, pá, virou. E já começa a ser diferente. Na igreja é uma coisa santa, mas fora é errado. Duvido que esse homem prospere como ministro da palavra de Deus. Não tem como. São uma só carne. Também quando eu falo, às vezes a gente vê um casal com problemas. Isso já expliquei para a Renata várias vezes. Aí você só conversa só com uma parte.
a esposa fala, meu marido é isso, meu marido é aquilo, não sei o que lá. Tá com ele há 10 anos, mas ele é horroroso. Sabe o que acontece? Os dois são um só. Ela também é assim. Só que não está vendo. Ele pode ser pior que ela no momento, mas ela também é assim. Ela também é igual a ele. Ele arranja problema? Ela também é igual a ele. Ele mente? Ela também mente. É que nessa situação, nesse momento, você está vendo um lado só, da metade. Quando você para, você vê os dois se afundando. Ué, o problema não era ele? O problema não era ela? Não, os dois são uma só carne. Okay? Então, o casal tem que se mostrar como um só. Mulher completa o homem completa a mulher. Okay? O homem completa a mulher, até culturalmente, é uma coisa muito forçada, né? Então, antigamente as mulheres procuravam, a ideia delas era casar. Okay? Mas, na verdade, o maior beneficiado disso é o homem, porque está faltando algo nele. E como a Sônia falou, citou Provérbios 13, né? Da mulher bem-aventurada. Quem achará? Peça ao Senhor. Se você é homem, se você é solteiro, como nosso amigo que lendo o livro, peça ao Senhor uma esposa, uma ajudadora, vinda dele. E mulher, peça ao Senhor também homem vindo dele. Porque a mulher é auxiliadora. Ela tem uma função. Quando os dois se unem, aquele que passa a ser o intermediador, digamos assim, da família com Cristo é o homem. Então, se uma mulher se une a alguém que não é do Senhor, que não está debaixo da vontade dele, que anda na roda dos escarnecedores, está ali, o que vai acontecer? Ela vai cortar o suprimento aqui dela, porque ela está sujeita a ele, o que ele fornece, o que ele entrega. É muito importante essa ligação, isso aqui foi colocado de uma forma perfeita. Tá? Deus colocou, poliu, fechou aqui no Gênesis, lá no início, tá? A gente está aqui no Gênesis 2. A instituição mais antiga de Deus, que permanece até hoje, o casamento. Vamos valorizar bastante isso. Ok? E tem também a curiosidade da costela. As pessoas falam assim, tem gente que tem as costelas não estão faltando, tem gente que tem costela faltando, tem homem que tem costela faltando, tem um homem que não tem. Isso já foi provado. Olha, esquece, é só pela estatura óssea, ok? Não tem nada a ver. Quer dizer que é o seguinte, se eu pegar aqui, eu perder meu dedão aqui do pé esquerdo, Deus arrancou meu dedão do pé esquerdo, meu filho vai nascer sempre dedão no pé esquerdo? Nada a ver, nada a ver. Então esse negócio de ficar procurando costela que falta no homem ou não, esquece. Pela estatura óssea, um dinamarquês, ele vai ter todas, porque a estatura dele é mais alta e pronto. Okay? Mas já foram provadas várias outras pessoas que não têm, homens que não têm a costela, a tal costela faltante. Não é faltante. Okay? Não tem nada a ver isso. Não, mas levam a sério isso, levam a sério. Ok? E se você ver pesquisa, você vai ver que tem homem que tem todas as costelas. Bom, dá para a gente estudar aprovação? Vamos para aprovação. Okay? Dá para a gente começar até a necessidade da aprovação. Tá? Agora, a gente vai ler no Gênesis 2, do 16 ao 17, que é ali onde já começou, onde eu dei uma parada. Tá assim, ó. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Okay? Aí eu tenho aqui uma anotação. Deus está colocando aí o homem como responsável pelos seus atos. Ao mesmo tempo, porém, afirma a soberania sobre ele e obriga a observar seus próprios limites da condição humana. Deus colocou nesse exato momento a responsabilidade do homem sobre o que ele ia fazer. E, ao mesmo tempo, colocou uma ordem sobre ele, ou seja, Deus se manifestando como Senhor sobre o homem e deixando o homem responsável. Deus não criou um prisioneiro, um fantoche, um animal de estimação. Ele criou um homem para ser filho. Ele criou um ser livre que, por vontade própria, tem que seguir a Deus, adorar a Deus, por vontade própria.
E depois vem assim, certamente morrerás. Esse que? O que? Esse certamente morrerás é o salário do pecado. O que é o salário do pecado? É a morte. Então, após a criação da mulher, a instituição do casamento, tá? A mulher não ouviu de Deus esse mandamento, porque ela foi criada depois. Você vê aqui, ela não ouviu esse mandamento. Mas, claramente, se aplica tanto à mulher quanto ao homem. Claramente, a regra é para os dois. Vamos abrir Timóteo 2,13. 1 Timóteo 2,13. 1 Timóteo 2, 13 e 14. Primeira Timóteo 2, 13, tá assim. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. E já fica por aí e abre 2 Coríntios 11. Só voltar um pouquinho. Segunda Coríntios 11, 3. Segunda Coríntios 11, 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Ou seja, ela transgrediu. Se ela transgrediu, se ela não recebeu a ordem, mas está na palavra que ela transgrediu, então a ordem se aplicava a ela. Okay? Alguém tinha que ter passado essa informação para ela. Se Adão passou ou não está aqui. Okay? Mas Deus passou para ele, ele é o cabeça, a função dele era passar para ela. Okay? Então, isso é um raciocínio direto. Se ela caiu em transgressão, logo a regra valia para ela. A necessidade da aprovação. Por que a aprovação foi uma necessidade? Tá? A gente entende o fato de estar sob teste ou ato de provação. Pelo fato de ser Adão um homem, não uma máquina, como eu falei, ele possuía natureza racional e moral. Ele possuía natureza racional e moral. Era necessário que ele fosse testado. Necessário. Ou provado. Até esse momento que Deus colocou ele, ok? Ele não era pecador nem santo. Ele era inocente. E como ser moral, necessitava ascender em direção à santidade ou descer ao nível da pecaminosidade. Palavra complicada. Ou seja, Deus criou ele inocente. Deu o direito para ele escolher. Colocou uma ordem sobre ele. A partir desse momento que o homem escolhia, eu vou para o lado da santidade ou vou para o lado da pecaminosidade. Eu vou usar outra palavra. Eu vou para o pecado. Pronto. A escolha pertencia a ele. A imagem de Deus, segundo o qual Adão havia sido criado, era um dom e não uma conquista. Tudo o que o homem tem até agora, dom, não conquista. Não foi nada ele que conquistou. Dom é o que Deus dá. Só se você quiser, quem gosta de estudar filosofia, psicologia, o homem foi dado uma vontade. E a vontade é o fundamento da ética. Okay? Não há nada moral que não proceda da vontade. É só um raciocínio para quem gosta de estudar essa parte. Sem o exercício da vontade, Adão não poderia tornar-se pecador nem santo. Okay? Dignidade, isso aqui está nos cruz, dignidade e indignidade são determinadas por meio de um teste.
uma ponte é testada, você faz a ponte, o arquiteto bolou, o engenheiro desenvolveu, fez. Como é que ela é testada? Mesmo do peso, você coloca peso. Tá? Eu descobri que até engenheiros gostam de fazer um desafio de ponte de palito de picolé. E é uma coisa internacional, eles gostam mesmo. É uma brincadeira, uma disputa. Eles têm tantos palitos para fazer uma ponte, e aí uma estrutura. E como é que ela é testada? Bota um peso. Aquele que suportar mais peso por tantos segundos, acho que é alguns minutos, você suportou esse peso, aí bota o peso maior. Alguns minutos, suportou. Esse é um desafio. É testado com a carga, com a dificuldade ali. Okay? A ponte não é boa nem ruim até que se teste. Um estudante é testado pelo exame. E o soldado, provado pela batalha. O metal, como eu sempre gosto de falar, é testado pelo fogo. E a integridade do homem foi testada pela proibição. E o meio? A gente falou a necessidade. Qual foi o meio que Deus utilizou? O Senhor Deus ordenou o homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás. Não sabemos o que era essa árvore. Tá? Essa ideia de maçã, esquece isso, porque acho que vocês já esqueceram há muito tempo. Mas não tem como saber, não sabe se é uma maçã. Uns dizem que é banana, que é maçã. Mas a sua atitude com relação à vontade de Deus era o que estava sendo provado. A atitude em relação à vontade de Deus. Assim como... só que se você parar para pensar, o corpo do homem foi fortalecido através da atividade. Tinha que fazer atividade, ou seja, era responsável pela manutenção do jardim. A inteligência, o intelecto, também foi testado. Nome a todas as coisas, enfim. O fato de dar nome também quer dizer autoridade, tá? Você dá um nome para alguém, você quer dizer autoridade. Você dá nome para o seu filho, para sua filha quando nasce. É uma questão de autoridade. Deus nos dará um novo nome para nós, com uma questão de autoridade sobre aquilo. Então, Adão tinha autoridade. Mas o intelecto dele já tinha sido também testado e fortalecido. E agora, a vontade de Adão que foi colocada em teste. O conhecimento da árvore era moral e não intelectual. Okay? Não era uma questão intelectual, uma questão moral. Ao homem foi oferecida uma liberdade, mas uma liberdade de acordo com uma lei, e não liberdade da lei. Lei, se a gente for falar dessa forma, vai lembrar a lei de Moisés, a lei dos homens. Não é essa lei. Ele foi uma regra, vou usar a palavra regra. Ao homem foi dada a liberdade, tá? De acordo com a regra, que era uma só. Não liberdade da regra, como nós temos hoje. Nós temos liberdade de ir e vir. Mas se você for ali atropelar alguém, você vai sofrer os problemas de acordo com a lei vigente. Okay? Então, você tem liberdade de acordo com a lei vigente. E o homem também. Só que era uma só. Era uma só. Vida e morte, aí vem o resultado da aprovação. Vida e morte referem-se ao corpo do homem. Sua imortalidade física dependia da sua obediência à ordem divina. Imortalidade física não era uma capacidade original. Imortalidade física não era uma capacidade original, mas uma virtude que deveria ser obtida por meio da árvore da vida, como recompensa pela obediência. Que morte física é significado da palavra morte aqui? A gente pode ver em Gênesis 3, 19, 22 e 23. Só avançando um pouquinho. Gênesis 3, 19, 22 e 23. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fosse formado, porque tu és pó e ao pó tornarás.
Aí no 22, então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também a árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavar a terra que fora tomado. Ou seja, a morte ali referenciada, certamente morrerás, é o salário do pecado, é a morte. Primeira consequência do pecado, nós vamos estudar isso depois, eu já vou estar parando por aqui. A primeira consequência do pecado foi desligar o espírito desligado. E depois a morte física veio como consequência. E é muito comum, ok? As pessoas acharem que algo não vai fazer mal. Você faz algo, não pode fazer, não pode fazer, não pode fazer, é proibido. Aí você faz e não aconteceu nada. Não aconteceu nada agora, filho. Espera vir a consequência disso. Como eu falei, você pode vir ali, atropelar alguém e sair. Ai, sair impune. Todo criminoso acha que pode sair impune. Natureza do homem. Isso. Ele acha que pode se livrar das situações, mas depois a situação vem atrás dele. Okay? E vem junto com o diabo, porque o diabo ele gosta de destruir a criação de Deus. Ele gosta. Então, ainda mais, se você faz algo errado e permanece, olha quem vem junto contigo, é o diabo. Vem da mão, vamos lá, vamos errar mais. Vamos mais pro buraco. Você está cavando um poço, está errando, está continuando, não tem arrependimento, não tem quebrantamento, está cavando mais para baixo, não está olhando para cima e Deus está lá, está te esperando. Está com a corda e tudo, pontinho para puxar você. Aí você olha só para baixo. Não, eu vou dar um jeito, eu vou fazer isso, eu vou falar com o fulano. Aí, o que vem o diabo? Chega aqui, meu irmão, vem com uma pá. Vamos lá. Vamos lá que eu vou te ajudar a afundar mais. É assim que ele faz. E quando você erra, se você tomar um veneno, por exemplo, ricina, sei lá, alguma coisa, um veneno, vai demorar algumas horas até que você morra. Você vai tomar e falar assim, ih, nem morri, tá vendo? Tô vivo. Uma hora depois está morto. Foi o que aconteceu. Ele perdeu a ligação, depois a morte veio como consequência. E Deus, por que Deus tirou o homem do jardim? Porque agora que ele já estava errado, eu vou explicar depois bem o que foi que essa questão moral, na próxima reunião que a gente tiver, o que foi que essa questão moral, o que foi essa coisa de... o que foi o ato? O problema não foi comer do fruto, o problema foi o ato de comer do fruto. O ato que foi o problema. O problema não é a ação, o problema é o pensamento, o problema é a vontade. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu penso em tanta besteira, mas não fiz. Pede o Senhor consertar isso aí. Okay? Que uma hora, o que está aqui se transforma no físico, na ação. Peça para o Senhor consertar isso. O problema ali foi o ato. Depois a gente vai ver também, já adiantando um pouco o que a gente vai ver mais para frente, vamos ver o que foi a serpente. Como é que eram essas árvores, o que aconteceu. O principal Deus tirou o homem dessa situação, porque ele já estava com isso aqui desligado, ok? Já estava de mãozinha dada com o diabo, fez a vontade dele. E se esse ser vivesse para sempre, ele ia ser para sempre pecador. Ele ia ser para sempre errante. O que Deus fez? Sai daqui, vamos trabalhar. O que é esse vamos trabalhar isso? A obra de redenção na nossa vida. Aí começa a nossa caminhada em relação à obra de redenção. Amém? Conseguiramos entender bastante coisa. Esse estudo está um pouco, por mais que eu estou colocando detalhes, ainda está um pouco resumido. O que você ficou em dúvida, anote. Mais para frente vai ser revelado. Às vezes você ficou em dúvida, caramba, mas como é que é isso, como é que é aquilo? Mais para frente vai ser automaticamente revelado. Okay? Assim como a Bíblia explicou, essa questão de dar o macro, depois dar o micro, eu tenho todo o estudo já nos detalhes. A gente viu aqui a necessidade da aprovação, mas a gente vai ver o que a mulher fez, o que o homem fez, o que a serpente fez, como fez, quando fez, o que aconteceu. Okay? Então, vamos terminar por aqui nosso culto. Terminar com a palavra de oração, agradecendo. Amado Pai, obrigado por esse momento que tivemos aqui. Obrigado porque aprendemos um pouco mais de Ti, Pai.
E te peço que agora guarde todos aqui em segurança, todos aqueles que irão vir à noite, todos esses aqui que também irão vir à noite, ó Pai, para que possamos vir, ouvir mais um pouco de Ti, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento de comunhão, obrigado pelo momento que tivemos ontem também, Senhor, aqueles que tiveram. Pai, e obrigado pelos cultos de quarta-feira. Pai, estamos tendo momentos agradáveis aqui na Tua casa, momentos de comunhão, momentos de aprendizado, Pai, momentos de exortação. Muito obrigado, porque o Senhor está realmente operando aqui, Pai. Que esse amor continue, Senhor, e continue nos instruindo, Pai. E esse estudo da redenção, Pai, seja produtivo e frutífero para Ti, na vida de cada um que está assistindo, que irá assistir depois através da gravação, Senhor. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, 18 horas com o diácono Lindorifo. É só entrar direto ali, na salinha. E às 19 horas, o nosso culto ao Senhor. Amém?